que nos assistem pelas redes sociais, para celebrarmos hoje, nessa sexta-feira, a paixão de nosso Senhor Jesus. Que nós possamos acolher o amor que foi derramado na cruz por cada um de nós, pela humanidade que sofre, o amor está sendo derramado. Por todos aqueles que estão nos hospitais, o amor está sendo derramado. Por todos aqueles que estão adoecidos, o amor está sendo derramado. Vamos celebrar esse momento com o coração contrito. Jesus assume a cruz e consuma nela a própria vida. Unamos-nos a Ele, servo sofredor, e o acompanhemos em seu julgamento e condenação. Esta celebração, que fomenta em nós a solidariedade com os sofredores, é marcada pelo despojamento e pelo silêncio e consta de 3 partes: liturgia da palavra, adoração de Cristo na cruz, rito da comunhão. Oremos. Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Leitura do livro do profeta Isaías. Ele, o meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será ao
Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto, tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como um cordeiro levado ao matador, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas, como os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, eu ponho em vós
desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como um morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Mostrai serena a vossa face a vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permanecemos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrima, aquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido, por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação da vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos aclamar a palavra do Senhor. Salve o Cristo, salve o Cristo.
Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedrão. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixais que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que meu pai me deu. Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou de fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a
sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que me respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostrem que, mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. O que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és o rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa vós solte um preso. Quereis que vós solte os judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olha, eu trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu:
levai-nos mesmo para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se faz filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me responde? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas esse homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso povo, eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora. Crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei. Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura e em peça única de alto a baixo. Disseram entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tu
Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Vamos ficar de joelhos diante da morte do Salvador. Você na sua casa, ajoelhe-se neste momento. Coloque o seu joelho no chão, diante da morte daquele que nos trouxe a vida. Em silêncio no fundo do seu coração, peça a Deus perdão de todos os seus pecados, de todos os pecados da sua família. Fiqueis de pé. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, você que está na sua casa participando desta solenidade da paixão do Senhor, nesta sexta-feira da paixão, o mundo inteiro se ajoelha diante da morte do Salvador. Acabamos de ouvir a narrativa de um julgamento injusto, de uma condenação injusta, de um Deus que veio para nos trazer a paz, de um Deus que veio para nos trazer o amor, para construir a comunhão e a unidade sobre a terra. E justamente Jesus é condenado à morte. Ele derrama o seu sangue no madeiro da cruz para nos salvar. Aquelas mãos que nos abençoavam
aquelas mãos que eram erguidas somente para abençoar e para falar do reino de Deus. Estas mãos ensanguentadas estão pregadas no madeiro da cruz. Aqueles pés, como nos diz o Salmo, quão belos sobre o monte são os pés daquele que anuncia a salvação. Os pés de Jesus que caminharam nesta terra, caminhou em nosso meio, agora pregado no madeiro da cruz. Nós vivemos esta morte, meus irmãos, vivemos este sofrimento de Jesus, diante de tudo isto que está acontecendo neste ano de 2020 em nosso meio, com a certeza de que as mãos ensanguentadas de Jesus estão entrando em cada hospital, estão entrando em cada casa de família, está nos abençoando com o seu sangue, está nos abençoando com o seu amor, está nos confortando, acariciando o nosso coração, para que possamos superar toda esta dor e sofrimento. Os pés ensanguentados de Jesus caminham em nosso meio. O nosso Deus não está pregado na cruz, o nosso Deus não está morto, Ele vive em nosso meio e caminha em nosso meio. Esta é a nossa fé. Hoje choramos a sua morte, hoje lamentamos a sua morte, fazemos memória daquele dia cruel em que tiraram a vida do nosso meio, mas com a certeza de que Ele vive, de que Ele está presente em nosso meio. Meus irmãos, uma pergunta que podemos fazer: por que mataram Jesus? Por que condenaram Jesus à morte? Nós podemos observar nesta narrativa da paixão que acabamos de ouvir, que para os judeus era um crime religioso. Ele se faz passar como Deus. Não aceitaram Jesus como Filho de Deus, não aceitaram Jesus como enviado de Deus, não aceitaram a verdade, por isso condenaram Jesus. Para os romanos, o motivo político, ele se diz rei, e nós temos um rei, e este rei é César, e ninguém é maior do que César. Meus irmãos, Jesus deixou bem claro no seu julgamento: o meu reino não é deste mundo, porque se meu reino fosse deste mundo, os meus soldados lutariam por mim. Jesus veio para nos anunciar o reino de Deus, o reino do Pai, e Jesus não se negou à verdade, não se intimidou diante do anúncio do reino. Diante de Pilatos, ele diz com toda autoridade: sim, eu sou rei, por isso eu nasci, por isso eu vim a este mundo. Meus irmãos, ele nos cobra: se o meu reino fosse deste mundo, os meus soldados lutariam por mim. Nós somos discípulos de Jesus Cristo, nós somos soldados de Jesus Cristo, e aqui na terra devemos dar continuidade à sua missão, lutar pelo seu reino, lutar por Ele, seguir Jesus Cristo, seguir os seus passos. Que o Senhor nos abençoe nesta sexta-feira da paixão, confortando os nossos corações diante de tanta dor, diante de tanto sofrimento, que nós sejamos um pouco da sua coragem, de não nos intimidarmos diante da morte, de não nos intimidarmos diante dos julgamentos injustos que existem neste mundo, diante dos juízes injustos que existem neste mundo. Que nós tenhamos coragem de anunciar, de trabalhar, de lutar para que o reino de Deus aconteça em nosso meio. Na liturgia de hoje,
nós fazemos uma adoração da cruz. Adoramos o Cristo crucificado na cruz. Beijamos os pés do Cristo crucificado na cruz. Nós vamos agora fazer, meus irmãos, esta parte da liturgia, mesmo sem poder todos beijar o Cristo na cruz, mas nós vamos adorar a cruz do Senhor. Eis o lenho da cruz, da qual pendeu a salvação do mundo. Te adoremos. Eis o lenho da cruz, da qual pendeu a salvação do mundo. E te adoremos. Eis o lenho da cruz, da qual pendeu a salvação do mundo. E te adoremos. Meus irmãos, vamos olhar para esta cruz do Cristo. Adoremos o Cristo na cruz. Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa vida, Ele é a nossa paz. Você que está na sua casa, adore Jesus na cruz. Olhe para Ele e entregue a esse Cristo. Entregue a sua cruz, toda a sua dor, todo o seu sofrimento. Pede a Ele que te proteja desta pandemia, cantando. Tenho esperado este momento. Tenho esperado que viesses a mim. Adore o Cristo na cruz. Tenho esperado que
Eu serei no que me dizes. Meu irmão, Jesus te ama. Ainda que o lugar me fale, Ninguém te ama mais do que Ele. eu sei bem que tem Confie no amor de Deus. pois permaneço ao teu lado. Foi Ele que disse: Pai, perdoai-nos. Tenho andado ao teu lado, Eles não sabem o que fazem. junto a ti, Senhor. Eu te levo em meus braços, ouço teu brilho. Olhem para Jesus e cante com a sua família. Ninguém te ama como ninguém te ama Diante do Cristo na cruz, queremos fazer essa terceira parte da liturgia, a oração universal. Rezemos pela Santa Igreja. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus. Que o Senhor, nosso Deus, lhe dê a paz e a unidade. Que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Jesus Cristo revelaste a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa Igreja espalhada por todo o mundo permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Rezemos pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor, nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua Igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispuseste todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos, protegei com amor o Pontífice, que escolhestes para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos por todas as ordens e categorias de fiéis. Oremos pelo nosso Bispo Dom Valmor, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai a súplica que nos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos pelos catecúmenos. Oremos pelos catecúmenos. Que o Senhor, nosso Deus, abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os pecados,
sejam incorporados em Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento de nossos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Rezemos pela unidade dos cristãos. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem em Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne e reúne e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé, os laços da caridade, unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Rezemos pelos judeus. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos pelos que não creem em Cristo. Oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem em Cristo e caminham sob o vosso olhar, com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude no mistério da vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Rezemos pelos que não creem em Deus. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criaste todos os seres humanos e puseste em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Rezemos pelos poderes públicos, pelos governantes, para que eles possam se dedicar no combate a esta pandemia. Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhe dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que vossa graça se consolide por toda a terra, e a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor.
Rezemos, meus irmãos, por todos aqueles que neste momento desta pandemia sofrem provações em suas vidas. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afuguente a fome, abra as prisões e liberte os cativos. Vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repartir os exilados, de saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição. Sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Nós vamos, meus irmãos, receber a comunhão. A comunhão hoje só pode ser dada àqueles que estão nesta celebração. Mas você na sua casa, sinta o desejo desse Jesus que vem ao seu encontro. Ele morreu por causa do reino de Deus. Então vamos cantar, Senhor, eu sei que é teu este lugar, enquanto os ministros buscam o Cristo Eucarístico. Senhor, eu sei que é teu esse lugar, todos querem te ouvir, o teu poder eu vou sentir. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhe paz interior e razões pra te louvar. Desfaz toda tristezas, incertezas, desamor, glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Rezemos em seu nome a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo. Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna.
Receba agora a comunhão espiritual em sua casa. Acolha Jesus na intimidade do teu coração. renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que, pela participação neste mistério, os consagremos sempre a nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, hoje celebramos a paixão do Senhor nesta sexta-feira da paixão. Amanhã, sábado, nós vamos celebrar a vigília pascal. Hoje você guarda o silêncio, continua o seu jejum, continua em oração. Amanhã nós vamos transmitir a vigília pascal às 19 horas. Nós convidamos as famílias a preparar a mesa de refeições de sua casa, com uma toalha branca, uma vela acesa, uma imagem de Nossa Senhora e uma jarra de água para ser abençoada. Domingo de Páscoa, a alegria do Senhor vai entrar nas nossas casas. A missa será transmitida às 8h30 da manhã, a missa da ressurreição do Senhor. E nós convidamos a todos a repetirem aquele gesto da Quinta-feira Santa, colocando uma toalha, uma jarra de vinho, uma cesta de pão, uma vela acesa e uma imagem do crucifixo, para que você possa, no domingo, fazer a Páscoa com a sua família. Domingo de Páscoa, nós teremos uma procissão motorizada
da ressurreição do Senhor. Aqueles que querem acompanhar esta procissão, pode acompanhar dentro do seu carro. Não pode descer do carro. E também não pode pessoas que estão enfermas. Só pode aqueles que têm condições de sair de carro dentro de casa. A procissão vai sair às 9 horas da manhã da igreja de São Cristóvão, no bairro Gola. Meus irmãos, aquele que nos abençoa está agora no sepulcro, na sua morte. Por isso nós não encerramos esta celebração com a bênção de Deus. Só rezamos sobre vós esta oração. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme, por Cristo nosso Senhor. Amém. Todos se retirem em silêncio e a família continua em silêncio.